paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, aqui quem fala é o diácono irmão Maico, e sou grato a Deus, muito feliz por estar mais uma vez nessa rica oportunidade. Estava até agora, neste momento, tentando arrumar o som não ficou muito legal, não sei se é o microfone ou é o notebook, mas um som bom, um som ruim, não podemos deixar de falar a respeito da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A palavra de Deus, que eu sempre digo, que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante de espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E glória a Deus, a própria Deus, Ele está aqui mais uma vez, e quero transmitir para você uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra lá em Romanos capítulo 8, versículo 18. E vamos ler. Abre tua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Acompanhe comigo essa palavra, e eu sei como falou comigo, vai falar com você também. E quem sabe não do mesmo jeito, mas um jeito diferente, e glória a Deus por isso. Porque Deus se revela, Deus fala com quem Ele quer. Deus não precisa da autorização do homem para falar. Muitas vezes as pessoas estão, até mesmo na igreja, os cristãos, porque não dizer não os cristãos, querem que Deus fale. E espera um profeta falar, alguém falar, mas se você abrir a Bíblia, você vai ver Deus falar. Deus fala através da sua palavra. Temos que ler abrir a Bíblia, meditar na palavra, e com certeza Deus vai falar conosco. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 18. Epístola aos Romanos, que Paulo ditava através do escriba Tércio. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18. E irmãos, Paulo ditava. Paulo não foi ele que escreveu, mas ele ditava tudo para o escriba Tércio. E tudo que Paulo ia falando, ele ia escrevendo. Mas a inspiração de Paulo, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Estou esperando você abrir no tempo, glória a Deus, para nós lermos juntos e vamos entender, compreender um pouco. Eu sempre falo que a gente não é o dono da verdade, a gente entende conforme Deus nos dá a sabedoria de um jeito, e tem outros, mas por que não dizer mais capacitado, que a gente entende bem melhor e explica bem melhor. Eu sou um servo do Senhor, não sou perfeito, irmãos, mas quero que Deus me use do jeito que eu sou. E muitas vezes falamos errado, falamos diferente, e muitas vezes as pessoas não compreendem o que a gente fala. Mas devagarinho, Deus vai nos aperfeiçoando, vai nos dando graça, e a gente vai falando, né? Vai conversando sobre e respeito a palavra de Deus. Amém? Romanos, capítulo 8, versículo 18. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Lemos de novo para entendermos melhor. Esse capítulo 8 eu acho que eu li umas 3 vezes todo ele. E quanto mais a gente lê, mais a gente entende a palavra de Deus. Tem versículos aqui nesse capítulo 8 que eu podia muito bem comentar eles, que são versículos muito edificantes, versículos que nos atraem, aleluia, e faz nos meditar bastante. Mas hoje vamos meditar nesse versículo 18.
que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Eu fico meditando um pouco nesse versículo, fiquei um tempo meditando nesse versículo, em que Paulo ditava, provavelmente estava em Corinto, cerca de 56 a 59 depois de Cristo. E aqui Paulo falando sobre as aflições. Ora, quem prestou atenção sabe, as aflições desse tempo presente. E eu fiquei meditando nesse pedacinho de trecho sobre aflições. E não tem como não dizer, se foi um homem que passou por aflições, um homem que passou por angústias, por necessidades, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um exemplo vivo do que é sofrer pelo Evangelho. Quando era Saulo, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Todo aquele que cria em Jesus Cristo, todo aquele que aceitava a fé verdadeira em Jesus Cristo, ele matava. E agora, depois que ele se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, ele também passou por grandes aflições, por grandes lutas. E Paulo sabia muito bem do que se tratava e como é que eram as aflições. Ora, Paulo foi apedrejado em Listra, dado como morto. Paulo foi açoitado. Enfim, se vamos, gastaria muito tempo falando nas dificuldades, nas lutas do apóstolo Paulo. E quando Paulo falou aqui esse versículo para os cristãos que estavam em Roma, que estavam passando muita dificuldade, muita luta, e por que não dizer perdendo a fé, perdendo a esperança, perdendo aquela confiança que tinha em Jesus Cristo. Paulo não escreveu esse versículo, esse capítulo, esse versículo por escrever. Não. Paulo sabia muito bem do que ele estava falando, ele estava comentando. Embora Paulo não tinha ido, não tinha feito a viagem em Roma, não conhecia Roma ainda, Paulo sabia que os seus irmãos estavam passando dificuldade. No meio dos gentios, no meio das pessoas que não aceitavam ainda a fé em Jesus Cristo, ou não conheciam o Salvador. Paulo sabia que aquele povo, aquelas pessoas que tinham se convertido ao genuíno Evangelho, estavam passando por dificuldade. E trazendo para o dia de hoje, irmãos, para não ser muito extenso esse vídeo, trazendo para o dia de hoje, muitos cristãos, muitas pessoas que aceitaram Jesus Cristo, estão passando por esse mesmo problema. Por esse mesmo problema. Como Paulo deixou claro em sua carta, ou sua epístola, pelas aflições, mas ele também disse que nada há de se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Irmãos, eu não tenho aqui como falar sobre essa glória, o que é essa glória. Mas claro, com a mente humana a gente pode imaginar, lendo em Apocalipse, por exemplo, que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais fome, não haverá mais guerra, não haverá mais luta, enfim, não haverá mais dor. E hoje em dia, o que se mais vê hoje em dia, eu digo assim, irmãos, de modo geral, não só no meio dos cristãos, mas ao mundo geral, muita dor,
muita dificuldade, muita fome. E por que não dizer que o apóstolo também está falando sobre isso, sobre dor, sobre dificuldade? É lógico, irmãos, não podemos ser aqui ingratos ou ignorantes, né? Paulo não era cego. Paulo sabia o sofrimento que aquelas pessoas estavam passando, embora não tenha tido a oportunidade ainda, não tinha chegado o tempo dele ir viajar para Roma. Ele sabia o que aquela igreja estava passando. E por que não Paulo deixou isso para nós também? Paulo deixou isso para nós também, para os dias de hoje, onde os cristãos estão sendo ameaçados, onde os cristãos estão sendo perseguidos. Aqui no Brasil, nem tanto, irmãos, mas se você ir lá para fora, lá para outros países que não aceitam o evangelho, você vai ver homens, vai ver mulheres sendo mortos por aceitar um verdadeiro evangelho, né? Pessoas, homens, mulheres, jovens que não querem negar sua fé em Jesus estão sendo mortos. Mas essa aflição, essa perseguição, essa angústia, essa dificuldade que hoje nós, cristãos, e quando eu falo cristão aqui, eu falo cristãos de verdade, esse que busca, esse que nega tudo, esse que nasce de novo após o batismo, esse que não aceita as bandejas do inimigo, esse que ora, que jejua, que busca. A gente sabe, irmãos, o que nos espera. Não a plena certeza do que é a glória que Paulo está falando aqui. Deve ser uma coisa muito linda. Deve ser uma coisa inimaginável na mente humana. Mas a gente espera com fé. E sabendo e crendo que essa aflição que está em nosso meio, que essas guerras, que essas dificuldades, que essas pessoas que hoje em dia apontam o dedo para nós, nos julgando, por nós amar a Jesus acima de tudo, por nós confiar em Jesus acima de tudo. Aí eu faço uma pergunta, pensando agora, aí eu faço uma pergunta para você. Você mesmo que é cristão. E por que não pedir para mim mesmo? Muitas vezes pensamos em desistir. Muitas vezes pensamos em parar. Muitas vezes pensamos em largar tudo. É assim, não é, irmãos? Mas nós não sabemos o que é a glória, o que há de ser revelado. Se nós soubéssemos, ia ser mais fácil nós seguir a este Cristo. Seguir a Jesus Cristo. E muitos não querem saber. Muitos querem largar tudo, abandonar tudo, e esquecer que tem uma promessa, uma chamada de Deus. Quantos irmãos, eu já estou encerrando, quantos irmãos apostataram da fé? Quantos, por uma palavra mal colocada, até mesmo na igreja, fora da igreja, não quiseram mais seguir, caminhar com Jesus? São muitos. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Se você pudesse e eu imaginar o que nos espera, essa glória que nós há de ser revelada, se a gente pudesse olhar para o futuro e ver o que nos espera, ia ser mais fácil, né? Mas
temos que ter a plena esperança, como diz o apóstolo Paulo. Porque lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, se não me falha a memória, diz: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Muitos esperam Jesus só nesta vida. Muitos esperam Jesus só nesta caminhada na terra. Mas não esperam o que vai acontecer depois. Muitos querem Jesus só no agora, no momento, na terra. Mas nós, cristãos, temos que ter a plena certeza, como diz a palavra de Deus, crendo que as aflições deste século nada pode comparar o que há de vir para nós, o que nos espera. Se eu fosse dizer uma palavra para você hoje, eu diria: a esperança é que nos põe de pé. Por mais que sejamos apontados como os loucos, que muitos chamam os cristãos de loucos, doidos, nós cremos que esta glória há de nos ser revelada, como diz a palavra de Deus, em Romanos 8, 18. Nós cremos. Espera mais um pouco. Sofre mais um pouco. Jejua mais um pouco. Caminhe mais um pouco. Meu amado, minha amada, vai valer a pena. Pode ter certeza. Vai valer a pena. Paulo não falou aqui por falar. O apóstolo Paulo não falou aqui só por falar. Nada pode comparar a glória que nos espera. Nada, nada. Nada. O que Deus nos guarda aqui, essa glória que Deus nos guarda, é infinitivamente maior que todas as lutas. Maior que todas as lutas. E se você, meu irmão, que não é crente, se você, meu irmão, que não é crente, e quer provar desta glória, quer que depois que Cristo vir dos céus, receber a glória, que o apóstolo Paulo está falando aqui, eu te faço um convite. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aceita Jesus. Quem sabe as minhas palavras não façam efeito em seu coração, mas não olhe para a pessoa do irmão Maio. Olhe para esse versículo que o apóstolo Paulo estava falando. Nada há de se comparar. Como diz a palavra aqui, nada há de se comparar. Nada que a glória de nós há de ser revelada. Nada, nada, nada. Aceite Jesus. Creia que Ele é teu único Salvador. E não pense você que está no mundo, você que não aceitou a Jesus Cristo. Não pense que o cristão não vai passar também por dificuldade. Você vai passar também por lutas, provações. Só que a diferença do cristão e a diferença de uma pessoa que está no mundo é muito grande. Porque o cristão luta por algo que vale a pena. Algo que vale a pena. Realmente algo que vale a pena. Mas a pessoa do mundo luta pelo quê? Já pensou quando você morrer, para onde vai sua alma? Creia que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Ele é a alegria verdadeira. Ele é a paz verdadeira. Sim, irmão, você vai ter luta. Você vai ter provações. Vai chegar um momento que você vai querer parar. Vai chegar um momento que você vai querer desistir. Mas por favor, lembra desse versículo.
Eu não posso nem te explicar, porque eu também não sei qual é essa glória que é para ser preparada para nós, falando abertamente para você ouvir, para você entender. Paulo está certo, o apóstolo Paulo estava certo do que ele falava. E eu creio também que grandes coisas o Senhor tem para conosco. Grandes coisas. Quer passar dificuldade, quer passar luta, quer passar provações, passe, mas passe na companhia de Jesus Cristo. Porque você vai passar também, meu irmão. Só que você vai passar na companhia de Jesus Cristo, Ele vai te livrar. Ele vai te livrar. Porque a palavra de Deus diz em Salmos 21, verso 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você não será atingido, porque aquele que te guarda e te protege é maior que tudo e que todos. Que Deus te abençoe. Esse versículo é muito edificante. Eu falei com as minhas palavras, eu falei o que eu aprendi, o que eu estudei, mas eu creio, se você ler, meditar, Deus pode te mostrar coisas totalmente diferentes e bem mais edificantes. Estude, busque aperfeiçoamento. Deus vai abençoar você. Vamos orar comigo? Feche seus olhos. Querido soberano Pai, eterno Deus, toda honra e glória é tua, Senhor. Todo louvor é teu. Obrigado por esta oportunidade, mais uma vez, estar meditando um pouco com teus filhos, Pai, tua palavra. Abençoa mesmo, Pai, cada um que irá escutar, olhar, ver, Senhor, ouvir e meditar a tua palavra. Fala, Senhor, com cada um, Senhor, cada um que ver este vídeo e ouvir, que possa, Senhor, sofrer as aflições, mas sabendo e crendo, Pai, que a glória que nos espera é maior que tudo. Guarda, Senhor, cada um. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua igreja. Em nome de Jesus. E vamos prosseguir adiante, ganhando almas para o Senhor Jesus. Porque esse é o objetivo, irmãos. Ganhar almas para o Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, irmãos. Pode ter certeza que Deus vai abençoar você. Com uma pessoa, pelo menos uma pessoa que precisa ouvir esta palavra. Compartilhe. Compartilhe. Deus vai te abençoar. Não é eu. Não sou eu que vou te abençoar. Porque eu creio, irmãos. Eu creio nos irmãos. Que Deus abençoa aquele que transmite a palavra dele para as pessoas necessitadas, carentes, angustiadas. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.